Então, quero convidar aqui para o palco o Romero Rodrigues, que foi super gentilmente aceitou o nosso convite. O Romero dispensa apresentações, mas acho que, mais do que só o trabalho que ele tem, o que ele construiu, né? Ele é um dos modelos no Brasil, desse cara que começou super jovem, criou lá a empresa de garagem, recebeu investimento e construiu uma coisa imensa, que é o Buscapé Company. Pôde ter uma saída bacana, mas ele também é, acho que a maioria de vocês sabe, um investidor anjo super ativo, não só pelo Buscapé, mas ele mesmo, Romero. E eu acho que nessa caminhada ele aprendeu muito sobre como melhorar as chances de exit. Ainda é uma coisa difícil, mas eu acho que tem muita coisa bacana, então queria te convidar para vir para cá e compartilhar um pouco com a gente como é que dá para melhorar. Dá para melhorar essa questão de exit, Romero? Conta para a gente como que dá para melhorar isso. Acho que a primeira coisa a fazer é tentar olhar um pouquinho para trás. Né? A matéria que eu mais odiava no ginásio era história. Eu falava, por que ficar olhando para trás, olhar para trás? Vamos olhar para frente. Sempre gostava de tecnologia, olhar para frente. E aí, um dia eu entendi por que era tão importante olhar para trás e ver onde a gente estava. Quando a gente olha o mundo digital no Brasil, ele teve algumas fases. Né? Quando a gente pega ali antes de 99, o Buscapé começou em 98. Né? Então, antes de 99, você tinha pouquíssimas empresas brasileiras de internet naquele momento. Nomes como Webmotors, Cato e Fulano eram os grandes nomes da época. Em 99 não tinha nenhum grande varejista que vocês conhecem hoje digital no mercado, não existia a IG, o Terra chamava ZAS. Só, acho que das grandes marcas de internet que existem hoje, o UOL, brasileiras, o UOL estava lá presente, o buscador era o KD. E lá fora era o Excite, Alta Vista. Não existia investidor anjo no Brasil, não existia venture capital, enfim, nada disso. E todos os planos de negócio tinham que ter um modelo de negócio muito bem desenhado para que a empresa pudesse sobreviver. Né? Ninguém imaginava levantar capital de risco naquela época. Quando a gente chega em setembro de 99, algo acontece. Na verdade, o ano todo de 99 foi um ano muito agitado, mas em setembro de 99, eu lembro de, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu vi uma notícia na Gazeta Mercantil da GP Investimentos, que estava comprando, naquela data, uma empresa de comércio eletrônico que vendia livros chamada Booknet. E essa empresa foi depois renomeada para o Natal daquele ano, no começo de dezembro de 99, para Submarino.com. E esse foi, pelo menos na minha clipagem oficial, a primeira vez que eu vi um investimento em early stage, por assim dizer, em digital, no Brasil. E aí eu acho que o paralelo interessante é pegar como um parâmetro a data de agosto de 1995. Em agosto de 1995 aconteceu o IPO da Netscape. Então, a primeira empresa completamente digital americana fazia o IPO, foi um IPO super bem sucedido, e eu e muitos consideram aí o início daquela bolha .com que começou nos Estados Unidos. E a partir daquele momento todo mundo queria investir em internet, todos os bancos de investimento tinham que ter um fundo para investir, mesmo que fosse em early stage. E cada vez mais movimento de investidor anjo nos Estados Unidos, VCs e assim por diante. Boa parte dos VCs que a gente conhece hoje, americanos, as grandes placas, foram inclusive criados nesse período 95, 99. Os primeiros fundos deles foram levantados nesse período. E no Brasil, isso acabou acontecendo quase 5 anos depois, né? Em setembro de 99. E de setembro de 99 a abril de 2000 foi um boom. Né? De repente, do dia para a noite, você tinha projeto de startup querendo colocar fibra ótica inteira na cidade, projeto de startup, business plan de startup querendo montar um data center em cima das fibra óticas todas da primeira startup, projeto de startup que ia fazer portal e buscador em cima do data center que estava sendo feito em cima da fibra ótica da primeira startup, e em cima disso todo o resto e todos os modelos de negócio, e quase todos os modelos de negócio que tem hoje existiram naquela época, mesmo que por um breve espaço de tempo. Né? Não tinha distinção clara do que era VC, anjo ou private equity, pelo menos não em estágio. Eu lembro que
enquanto Buscapé, a gente conversou com 8 grupos para fechar o primeiro round de investimento. Tinha desde anjos, tinha executivos de telecom que tinham ganhado um bônus e queriam investir em algum lugar, tinha grandes bancos que chegaram para conversar com a gente não tinha nem escritório na época. Lembro até um caso engraçado, a gente não tinha onde ter a reunião, e tudo era muito virtual, a gente resolveu pegar emprestado o consultório da sogra de um dos fundadores do Buscapé, que é dermatologista, e tinha uma maca no meio do escritório, a gente tentando fazer a reunião, enfim. E tinha primeiros desenhos de incubadoras, aceleradoras e VCs também. E todos, sem exceção, estavam falando com a gente, a simetria de informação era gigantesca. E quando você para pensar, em abril de 2000 veio o estouro da Nasdaq. Né? Nasdaq atingiu o máximo, depois começou a cair. E o fato é que a boa notícia levou 5 anos para chegar no Brasil, mas a má notícia levou 5 segundos. Então, a verdade é que o Brasil teve um ciclo de 6 ou 7, 8, se a gente for super otimista, meses de investimento naquela primeira fase de internet. Enquanto os Estados Unidos teve 5 anos contando após o IPO do Netscape. A gente ainda não viu o IPO de uma empresa brasileira digital acontecer no mercado brasileiro. Os planos de negócios eram uma matemática muito elementar. Então, eu lembro, quando a gente discutiu, a gente fechou com a iPlatform um primeiro round, e a gente teve a sorte de ir para o mercado logo após uma saída de um benchmark nosso. Né? O Buscapé não começou baseado em nenhum comparador de preço internacional, quando a gente começou não existia nenhum, mas quando a gente estava para lançar, na verdade a gente estava adorando a pílula, a gente só queria lançar o Buscapé quando chegasse em 100 lojas, a gente só tinha 30 e poucas, e a gente descobriu que o MySimon tinha sido lançado nos Estados Unidos e a gente correu, lançou o Buscapé. Ali, depois de um ano, o MySimon era vendido por $800 milhões. Ele tinha 1 milhão de usuários, então era fácil, $800 o usuário, pega os nossos usuários, multiplica por 800, é o valuation mais justo do mundo. E muitas vezes as contas aí eram em volta dos $800 por usuário, quer dizer, não era um modelo muito baseado em receita, que a gente vê em alguns casos acontecendo hoje de novo nos Estados Unidos. Quem tem a oportunidade aqui, quem não assistiu, assista, mas para quem assiste Silicon Valley, é muito bom. Tem um episódio em que os fundadores falam, não, poxa, temos que olhar receita. E um dos investidores, que é meio que um investidor, a gente fala, você está louco? Não fala nunca mais essa palavra, porque receita é comprometimento. Aí você vai falar de receita, um dia vão te perguntar de lucro, aí você está fudido. Não faça isso. Mas era muito do que acontecia naquela época. E aí, quando aconteceu o estouro da bolha em 2000, o mercado mudou, e mudou muito rápido. Quem não conseguiu levantar dinheiro morreu, e muita gente que levantou dinheiro e não mudou de atitude também morreu. E um mercado que já era escasso, que recebeu pouco investimento, foi ficando mais escasso ao longo dos 5 anos seguintes. Eu lembro até um episódio também engraçado, mas 2001, 2002, nem sei se todos estavam naquela época para recordar, mas você comentava até em rodas sociais, o que você faz? Sou médico, você é advogado, eu tenho uma empresa de internet. As pessoas olhavam com pesar para você. Você fala, parecia que você tinha uma doença terminal, que se tornava contagiosa, porque aí todo mundo fechava a roda e você ficava meio isolado. E o mercado ficou mais escasso ainda. Né? Sumiu as poucas tentativas de agentes desse ecossistema sumiu, todos sumiram. Você não via mais VC, private equity, nada disso. Não tinha mais plano de negócio. O nosso plano de negócio com os nossos primeiros investidores era gastar. A gente levantou, depois da iPlatform, a gente levantou dinheiro com a Merrill Lynch e com o Unibanco. O plano de negócio era gastar os $3 milhões até dezembro para levantar mais, porque por $800 por usuário é só aumentar o número de usuários. É fácil. A gente não gastou, obviamente, o dinheiro em marketing, e todo mundo entrou num modo de sobrevivência. Né? E acho que quem foi mais criativo naquele momento conseguiu sobreviver mais tempo. E não por acaso, a maior parte das empresas que existiam pré-bolha sobreviveram nessa época.
elas sobreviveram simplesmente porque elas já tinham um modelo de negócio pensado lá atrás, quando elas começaram, porque elas não esperavam receber necessariamente dinheiro de venture capital. Essa época de 2000, 2005, você não via empreendedor, você não via ideia, você não via sonho, era todo mundo sobrevivendo. Em agosto ou julho de 2004, um outro episódio importante aconteceu no mercado americano, um outro IPO. E fazia muito tempo que não tinha nenhum IPO, e todo mundo estava muito cético em relação a esse IPO, e foi um IPO que foi muito bem sucedido, que foi o IPO do Google. E quando o Google fez o IPO em 2004, ele trouxe oxigênio de novo para o mercado americano. Boa parte das startups americanas que começaram naquela época são as grandes empresas de internet desse segundo ciclo. Twitter, Facebook, Airbnb, Uber, uma série dessas empresas começaram logo após, ou naquele período de efervescência que foi ali junto ou logo após o IPO do Google. E, obviamente, os investidores americanos perceberam uma oportunidade de que o mercado digital ia virar, né? E como o mercado americano é competitivo, os mais espertos, mais inteligentes, pegaram um avião e começaram a voar para todo o mercado emergente, comprando qualquer ativo que existisse nesse mercado, sem precisar se preocupar tanto com o economics daquele ativo, com o modelo de negócio, se preocupando muito mais com a força da marca, com a presença no mercado. E foi assim que Tiger vem para o Brasil em 2005 e compra Cato, compra Netshoes, compra Despegar. Assim que Great Hill vem para o Brasil, compra a participação da Merrill Lynch e do Unibanco no Buscapé. E o mercado continua escasso, poucos players, agora capitalizados, né? O espaço de VC não é relevante, você começa a ter um ou outro fundo de VC surgindo nesse período, mas você não tem sequer notícia, matéria disso, e muito pouco investidor anjo. Pior, a matéria-prima, o principal motivo pelo qual a gente está aqui reunido, nem existia. Naquela época, um dos meus sócios foi chamado no colégio dele, ele estudou num excelente colégio aqui em São Paulo, pelo diretor, para ser paraninfo, enfim, de uma turma, porque o colégio tinha identificado que o grande sonho dos alunos era ir para o governo, trabalhar como funcionário público. E nada contra isso. Eu acho até, eu estava ontem com o Poit, que é um cara que eu adoro, que fez um ciclo maravilhoso de sucesso na vida privada e está agora fazendo um outro maravilhoso na vida pública. O motivo que eles queriam era por estabilidade. Então você tinha as mentes mais brilhantes daquela geração, dos melhores colégios, querendo estabilidade, com aversão a risco. Bom, 2009, a gente começa a ver aí alguns primeiros investimentos tendo saída, né? Ou segundos rounds, ou follow-ons. Aconteceu, por exemplo, com o Buscapé. Naspers adquiriu 91% do Buscapé em final de 2009. Você começa a ver os estudantes aí cada vez mais esboçando uma paixão por empreender, aquele famoso fenômeno Starbucks e laptops acontecendo. E o que é legal é que você vê talvez os primeiros profissionais do mercado, lá do comecinho do ciclo, voltando e fazendo investimento nos novos empreendedores. E eu acho isso muito positivo e muito duradouro. Eu uso como paralelo, e usando de novo um paralelo, e a gente, em tecnologia, não tem como fugir do paralelo para a indústria americana. Se a gente olha Hollywood e Vale do Silício, que acho que são duas das plataformas mais bem-sucedidas de governo, de propaganda americana, né, do American Way of Life no fim do dia. E tanto Hollywood quanto Vale do Silício, ao contrário da siderurgia, ao contrário do petróleo ou de qualquer outra área americana de negócio, tem em comum essa característica de quem passou pelo ciclo todo voltar e patrocinar, de alguma forma, ou estar envolvido com a próxima geração. Né? Então, isso acontece no cinema. Está lá o Robert Redford, passou pelo ciclo todo e hoje dirige, produz e traz um monte de talento para a tela. E acontece em tecnologia. Boa parte dessas empresas do segundo ciclo americano pós-Google IPO tem entre os anjos o pessoal do primeiro ciclo. Né? Fala-se muito do PayPal Mafia, mas muitos outros além do PayPal Mafia.
Aí você começa a ver o mercado crescendo, na verdade, do jeito contrário, né? Como quase uma ponte se encontrando. Você tem estudantes de um lado, mas o mercado vem desde aí de 2005 descendo. Você tem os VCs, aí os VCs começam a falar, bom, não tem muito ativa, vou começar a fazer investimentos menores, os VCs entrando, e finalmente aí, e cada vez mais, os anjos presentes nisso. Então, eu diria que pela primeira vez, desde que a gente começou a brincar de digital no Brasil, a gente tem todas as partes do ecossistema em seu devido lugar. Tá? Se a gente olhar para trás, não tem mais do que 12, 24 meses que a gente realmente tem todas as pecinhas na mesa. E isso, acho que é o primeiro ponto de atenção. Segunda coisa que eu queria comentar, que não tá, parece não estar diretamente ligado à saída ou enfim, ao assunto, mas para mim está intimamente ligado, que é o motivo pelo qual eu faço investimento anjo. E antes até disso, como eu acabo olhando e selecionando um investimento para investir como anjo. A gente brincou aqui, lá no Buscapé, isso valia para o Buscapé e vale para mim, também na pessoa física, dos nossos 4 Ps. Né? Eu diria até que hoje são 5 Ps. Né? Primeiro, pessoas, não tem dúvida nenhuma disso. Quanto mais estágio inicial, menos importa a ideia. Você está comprando as pessoas. E toda vez que eu investi em pessoas boas, eu tive retorno de alguma forma. Eu já tive startups que não deram certo quando eu investi em pessoas boas, e essas pessoas boas depois acabaram gerando muito valor na minha vida de outra forma, seja trabalhando no Buscapé, que já aconteceu, seja montando outra startup que está indo super bem. Pessoas sempre antes de produto. Né? O Save é um excelente exemplo de um investimento desses no Buscapé. O produto tinha inúmeros problemas, mas os fundadores visionários, 2 caras muito bons, não, o produto a gente muda, vamos apostar nas pessoas. Terceiro é poder de execução, de programação. Quanto mais técnico é o problema, talvez mais você precise do time certo para resolver esse problema. E às vezes eu vejo muito um time que não está equilibrado nesse sentido. Um que não está aqui e que, aí falando de investimento anjo e meu pessoal, me motiva muito, é problema. No final do dia, quando você monta uma empresa, e a gente já linka isso com paixão, quando você monta uma empresa, não tem nada. Mas não tem, qualquer empresa do mundo não era nada no primeiro dia. Era uma ideia que parecia idiota para um monte de gente, mas que alguém estava apaixonado por ela. Você divide essa ideia com o teu primeiro sócio, vocês dois começam a acreditar tanto naquilo e divide com mais algumas pessoas, os primeiros colaboradores, eles acreditam naquilo, e os primeiros fornecedores acreditam, os primeiros clientes acreditam, os primeiros parceiros e os primeiros investidores, e quanto mais gente acredita, mais aquilo fica sólido. Então, você tem que ver o olho brilhar. Né? Você tem que apostar no time certo e num time apaixonado. Quando eu penso por que eu sou investimento anjo, por que eu faço investimento anjo, todo mundo me pergunta isso, eu não sabia responder. Aí eu realmente parei um fim de semana, abri 1, 2, 3, 4 garrafas de vinho e falei, será que é retorno financeiro? E a verdade é que não. Eu não faço nenhum tracking. Eu tenho uma planilha que ela é jurídica, só para eu saber as participações em que CNPJs eu tenho, até porque um dos grandes problemas que eu acho que existe para motivar, se existir mais investimento anjo, é ter uma figura jurídica que faça sentido para o investidor anjo. Porque não faz sentido você ser o gato gordo no cap table. Mas eu olhei e falei assim, não é. Eu faço investimentos pulverizados, eu sou muito disciplinado com a quantia de investimento que eu faço, para eu poder ser indisciplinado nos investimentos. Né? Às vezes eu gosto de uma pessoa, eu quero investir, mesmo que a ideia não seja a melhor ideia do mundo. É meu dinheiro. Então, assim, eu não paro para olhar. Então, não é financeiro. Segundo, eu falei, bom, e até aqui para complementar uma coisa que eu acho que é importante, para mim precisa ter good karma no fim do dia. Eu vi um projeto uma vez, extremamente rentável, eu ia ganhar uma participação generosa, mas era um modelo que eu achava que não era legal. Era um modelo, não sei se você conhece, modelo de leilão de clique. Então, o consumidor vai lá pagar R$1 para dar um bid de 1 centavo e você pode comprar o iPad por
R$ 2,36. Significa que 236 pessoas pagaram R$1 para dar o bid. Não achei legal. Então, no fundo, o que eu quero é compartilhar o sonho daquele empreendedor. Pô, que sonho animal, eu quero fazer parte desse sonho. Depois eu falei, não, deve ser, então, um MBA. Por muito tempo acreditei nisso. Eu falei, é o MBA de um fundador, no fundo. Porque eu estou lá no Buscapé, eu estou num setor só olhando o comércio eletrônico, e eu estou exposto a várias indústrias, eu investi numa empresa que faz prontuário eletrônico ou qualquer outra coisa, vai me abrir portas, eu vou aprender, vou ver empreendedores que não foram ainda formatados com a academia, resolvendo problemas que às vezes a academia até sabe resolver, mas de uma forma diferente. E eu falei, quer saber? Não é por isso, não é também por isso. E no final das contas, eu percebi que amigos meus tinham como um hobby prazeroso comprar relógio, outros tomar vinhos caros, outros viajar, e o meu, na verdade, é investir em startup. Então, acho que você tem que estar apaixonado por isso. Eu acho que você levar uma atividade de investidor anjo puramente com retorno financeiro pode até dar certo, mas eu não acho que é da forma que você vai desfrutar melhor. Para a gente encerrar e deixar um pouquinho, uns 10 minutos para a gente fazer perguntas e respostas, até fiz umas anotações a mais aqui. Eu acho que, em relação às saídas, foram poucas saídas, não tem dúvida disso. Mas a gente tem que levar em conta algumas coisas. A primeira é o seguinte, o ecossistema não estava completo. Hoje a gente tem um ecossistema completo. Há um ano atrás, a gente não tinha Series Bs fortes acontecendo. A gente tem a Series Bs acontecendo. Tá? Outra coisa importante, o go-to-market caiu de 12 meses para 2 sprints. 2 sprints, o MVP está no ar. Quando você tentava montar uma loja online em 99, você tinha que montar um meio de pagamento com um gateway em cima, você tinha que montar um ERP, você tinha que montar uma conexão para emitir nota fiscal. Você tinha que montar 5, 6 business. Você tinha que montar um business que hoje é um pedaço da TOTS, um business que é a Neogrid, um business que é o PagSeguro, tudo isso para tentar vender um produto online. E num mercado que não estava maduro. O nosso business plan de 1999 apontava de forma super otimista 700 mil usuários de internet no ano 2000. E a gente deu uma roubada para cima nesse número. 700 mil usuários em 2000. A gente está com quantos hoje? Né? E o empreendedor está mais preparado. Você conversa com o empreendedor hoje, ele está mais preparado, ele consegue se preocupar com outras coisas, ele tem mais ferramentas para tomar decisões. Ele tem um HubSpot, ele tem um Zendesk, ele tem uma série de soluções prontas que deixam ele, não é que deixam ele tão competitivo quanto uma grande empresa, deixam ele mais competitivo. Porque a empresa que ele está tentando disrupt, ela está usando um monte de coisa legada. E ela não consegue mudar para uma solução ágil em tempo rápido. Então, eu acho que por último, a gente vem para um fator que não está nesse quadro, mas que é o fator Brasil e crise. E como isso pode atrapalhar uma startup, como isso pode atrapalhar o ecossistema digital. Eu acho que, primeiro, isso, sem dúvida nenhuma, vai atrasar ainda mais as saídas. Tá? Mas isso é provavelmente o único ponto negativo. O empreendedor ele pensa em 50 anos, ele pensa em mudar o mundo. Qualquer cenário de 5 anos não está na cabeça do empreendedor quando ele está tendo aquele sonho grande dele. Tá? Segundo, numa situação de crise, geralmente, você tem mudança de comportamento. Por exemplo, o Buscapé, e tenho certeza que praticamente quase todas as startups, acabam tendo um comportamento contraciclo muito natural. Se a economia está boa, o pai de família tem uma boa chance dele ir para o shopping, tomar 3, 4 chopps no Outback, ficar corajoso e voltar com uma TV de plasma embaixo do braço. Quando está com crise, não. Ele compara. Quando está com crise, o cara fala, bom, como é que eu vou para o aeroporto mais barato? Será que é de táxi ou é de Uber? Né? Quando está com crise, as pessoas mudam de comportamento. E tudo que a startup precisa é de mudança de comportamento. É o mais difícil, é o mais caro de acontecer. Tá? Então,
E para finalizar, eu acho que, defendendo muito o ecossistema digital no Brasil, eu não acho que os copycats necessariamente vão vencer, mas eu acho que os copycats que se adaptarem bem têm mais chance de vencer do que muita empresa global entrando no Brasil. Eu digo isso não só porque o Brasil é um país difícil, infelizmente, complicado, mas porque cada vez mais o negócio digital está tocando no mundo físico. Os negócios digitais não são mais puramente digitais como eles eram há 5 anos atrás. Agora o negócio digital é um app de lavanderia, mas que ele tem um monte de máquina de lavanderia atrás. E na hora que ele toca o mundo físico, ele começa a ter muita característica local que gera muita barreira de entrada para investidor internacional. Fazendo um paralelo com o mundo mobile, onde estamos? Como separar os desafios que a internet passou no mercado mobile, principalmente no Brasil? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu tenho uma visão bem radical de mobile. Eu acho que lá na frente, 50 anos para frente, 100 anos para frente, as pessoas não vão nem saber o que era internet. A internet foi uma ponte para levar os usuários para o mobile. Se eu começasse o Buscapé hoje, acho que se vocês fizerem esse exercício com a maioria dos negócios, a homepage do Buscapé no desktop seria baixe o app, como é o Instagram. Não faz sentido nenhum. Você tem milhões de preços, todas as avaliações de produto que existem no mercado, você tem dados de loja offline, mapas para ir até elas, e tudo isso fica em cima de uma mesa, no teu escritório, amarrado com um fio na parede. Não faz sentido. E o mobile tem uma característica de mudar o comportamento muito forte e muito rápido. É perceber a velocidade com que ficou impossível pegar um táxi na rua levantando o dedinho. É impossível. Impossível. Eu estou, às vezes, num táxi andando e ainda tem cara fazendo assim, o taxista faz assim, e eu falo, nossa, esse cara está despreparado, esse cara está fora. Se esse cara estiver competindo comigo, valeu, papai, porque não tem chance. Então, eu acho que a internet foi essa ponte. Eu acho que você tem que pensar, todo mundo que estiver investindo ou tocando o seu negócio, tem que pensar quase que só mobile, não é nem mobile first, é mobile only. Né? E esse é o desafio, porque aí você precisa gerar algo que... O maior compromisso, eu acho, que um usuário... Você pode ter de um usuário hoje em dia, é fazer ele pegar aquele íconezinho do Candy Crush, jogar para a segunda página do deck e colocar teu aplicativo lá. Não existe compromisso maior. Então você tem que entregar algo de muito valor, de alta frequência, para ele usar sempre, para estar ali, senão você está fora. A gente esteve agora numa missão da Anjos do Brasil, a BVCap em Israel, onde a gente aprendeu e ouviu muito, mais do que aprendeu, de que, olha, os empreendedores israelenses, dentre 1001 razões pelas quais eles estão sendo bem-sucedidos, eles abrem uma empresa pensando na saída. Então, eles não abrem uma empresa pensando numa oportunidade de negócio, que pode ser, como foi o Buscapé, como é o Buscapé ainda, por exemplo, mas abrindo uma empresa pensando na saída. Este é um modelo, olhando a dificuldade de saídas e olhando o teu caso de sucesso de saída, o Submarino, o IPO, a Log, mas são poucos, como você colocou. Se a gente sair um pouco e falar, nós não somos os Estados Unidos, talvez faça sentido a gente ir para essa modelagem, olhar saída first. E aí pode ser mobile first, pode ser o que tiver first, mas olhar saída first e não exatamente o modelo de negócio. Faz sentido para você esse modelo? De primeira reação, eu não sei, eu olho com um pouco de descrença desse modelo. Não que ele não dê certo, talvez ele deu. Descrença, ele deu lá. Né? Mas eu acho que talvez por 2 motivos, ou mais. Mas, primeiro, a tecnologia israelense é provavelmente a única tecnologia não americana respeitada hoje nos Estados Unidos. E isso é puro preconceito e é uma barreira que não só a gente, mas um monte de gente tem que vencer. Segundo, Israel não tem um mercado interno tão grande. E a gente tem. Para colocar mais um, como já disse muita gente, ninguém diz o autor certo da frase, mas nem o Brasil é certo, né? Nem a gente tem certeza nem do passado no Brasil. A única certeza que a gente tem é a
cada 4 anos, Olimpíadas, Copa do Mundo e uma crise. Esses ciclos, você vê o ciclo, ele não tira ânimo do investidor, não deveria tirar ânimo do investidor de venture capital nem do anjo, muito menos do empreendedor. Você pega estatisticamente 2008, 2009 nos Estados Unidos, tiveram os mesmos números de investimento em venture capital do que nos outros, às vezes até mais alto. Então, ele não tem uma correlação disso. Mas as saídas têm, por causa dos estratégicos em cima. Então, eu acho que eu, como empreendedor, eu acharia muito arriscado eu montar todo o negócio pensando na saída. Porque você não tem certeza da saída. Mas se você montar pensando no usuário, no consumidor, e der uma experiência, e se realmente ser, porque o brasileiro ele não sabe ser customer-centric, né? Não sabe. Ele pode falar que não é. E está aí o Uber, que com treinamento em vídeo mostrou como se atende um usuário de transporte privado. Eu acho que você tem uma chance de sobrevivência maior, você tem um mercado onde muita empresa grande está parada, está acomodada, que você pode realmente crescer rápido, um mercado que já está mais maduro, e, por que não, eventualmente, dar lucro. Eu acho que a gente vai ver nos próximos anos muitas startups sobrevivendo aos períodos de sem saída rentáveis. Não vejo por que não aconteceria com os números que estão, né? Obviamente que grandes brigas vão ter grandes lutadores e muito dinheiro envolvido. Então, vai ter a briga do EasyTaxi com 99, com Uber, vai ter a briga do iFood com Hello Food e tantos outros, mas em geral, eu não vejo por que não acontecer. Obrigada, Romero. Super bacana ouvir assim, a tua história, as tuas ideias. E você sabe a única coisa que eu quero? Eu quero não precisar mais convidar só você, porque eu acho que está faltando ainda muito empreendedor, muita gente que constrói histórias de sucesso para a gente contar. Vamos ter mais gente, né? Poder escolher um monte de gente.